Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Pati, com mais uma aula de produção textual nessa sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a diferença entre autobiografia e biografia. Nós conversamos um pouquinho sobre isso na aula de ontem e eu percebi que vocês entenderam muito bem. Então, ó, parabéns para vocês, tá? Isso é muito bom, saber que vocês estão conseguindo entender os assuntos e conversar sobre eles. Genial! Mas hoje eu vou reforçar novamente essa diferença para que a gente consiga fazer a atividade de hoje, tá bom? Bom, então vamos conhecer aqui o que é uma autobiografia. A autobiografia vai ser um relato oral ou escrito que alguém faz da sua própria vida. É um gênero que a gente tem que fazer em forma de prosa, é um gênero literário que a gente escreve em forma de prosa. Eu já vou mostrar para vocês aqui algumas ilustrações para isso, tá bom? Aonde você que vai ser o narrador, personagem de assuntos que você mesmo viveu na sua vida. Então, a pessoa que faz a autobiografia está falando dela, das experiências que ela mesma viveu, e assim ela pode falar com bastante propriedade. Só que sempre são fatos que já aconteceram. Nunca são inspirações para o futuro, nunca vão ser assim desejos futuros. Podem ter também, mas a autobiografia fala de coisas que você viveu, né, de coisas que você experienciou. Então os verbos geralmente estão no passado, tá bom? A biografia, ela tem algumas coisas semelhantes, algumas coisas diferentes. Por exemplo, a forma como a biografia ela é escrita é da mesma forma, em forma de prosa. Mas esse documento, ele vai relatar a vida de outra pessoa. Eu não vou falar dessa pessoa como se fosse eu. Eu vou contar a vida dela, sempre em terceira pessoa do singular. Eu vou dizer as coisas que ela viveu, contando tudo em ordem cronológica, ou seja, na ordem em que aconteceram os fatos. E sempre na biografia vai existir ali a menção de datas, de lugares, de pessoas e dos principais acontecimentos mais marcantes na vida dessa pessoa que está sendo feita a biografia. Então, a gente tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês a questão de como que a gente identifica a primeira e a terceira pessoa do singular, para a gente poder identificar bem legal a questão da biografia e da autobiografia, certo? Então vamos lá. Gente, nós temos então 3 pessoas do singular e temos 3 pessoas do plural. A primeira pessoa do singular é o eu. A segunda pessoa do singular é o tu, você. A terceira pessoa do singular é o ele ou ela. Então, quando a gente está fazendo uma autobiografia, nós vamos escrever os fatos em primeira pessoa, eu. E junto com o pronome eu vou utilizar outros pronomes também, que identificam o que eu vivi. Eu, me, minha, meus, minhas, meu. Então eu sempre vou utilizar esses pronomes, porque dizem respeito a mim, dizem respeito a algo que somente eu tenho, somente eu possuo, ou somente eu vivi. Quando você vai fazer uma biografia, você está falando da vida de alguém. Então você vai utilizar a terceira pessoa do singular, o ele, ela, e aí você vai utilizar outros pronomes juntos com ele e ela. Dele, dela, daquele, daquela, né? Então você sempre vai falar a respeito de uma outra pessoa. Então a gente tem essa diferença básica principal. A autobiografia vai ser redigida em primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, e a biografia vai ser relatada em terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? Então, mais uma vez, só para ficar gravado, para que você compreenda. Então, a autobiografia, a gente sempre vai escrever em primeira pessoa do singular, eu. Biografia, nós sempre vamos escrever em terceira pessoa, ele ou ela. Fechou? Legal. Então, só para a gente gravar mesmo a diferença entre autobiografia e biografia, tá bom? Na autobiografia, o autor, ele mesmo, ele próprio vai narrar os acontecimentos da sua vida. A autobiografia é escrita em primeira pessoa, eu, com os verbos no passado. Eu fui, eu vivi, eu conheci, eu fiz, eu andei.
E o texto narrativo sempre vai ter o narrador como personagem. Eu é que vou contar fatos que eu vivi na minha vida. Na biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém, na ordem que os fatos aconteceram. É escrita em terceira pessoa do singular, ele ou ela. Os verbos também estão no passado, só que sempre se referindo a ele ou ela. Ele andou, ela fez, ele comeu, ela viveu, ela experienciou. Então sempre são assim. E também o texto é narrativo, só que o narrador, ele é observador, ele não participa dos fatos, ele só os registra, ok? Indo um pouquinho mais adiante, agora a gente vai observar aqui, ó. O que é autobiografia? Por que a gente fala autobiografia? É importante você saber por que é autobiografia. Auto com U e não auto com L. Auto com L, referente à altura, não pode ser colocado aqui. Tá? Auto com L é referente à altura e auto com U é referente a algo seu próprio. Por isso que a gente tem automóvel, porque é um carro que você mesmo dirige, certo? Então, auto significa próprio, bio significa vida, grafia significa escrever. Autobiografia, eu vou escrever alguma coisa da minha própria vida. Legal? Beleza. Então, a autobiografia é um texto onde alguém vai fazer um relato de fatos vividos por ela mesma. Nesse caso, vai abranger um período da vida da pessoa referente a algo que ela viveu. E isso que nós vamos fazer hoje. Aqui tem um exemplo de autobiografia. Por exemplo, ela diz assim, ó, meu nome é Thalita, eu nasci, tá vendo? Ó, embora o eu não apareça aqui, mas você sabe que ela está falando de algo que ela viveu. Então ela diz, eu nasci no dia 27 de abril, eu fui para a escola com 4 anos, com 6 anos já sabia ler. E quando eu fiz 8 anos, eu ganhei um cachorrinho chamado Zuzu. Tá vendo? Então o eu, ele não está aparecendo, mas você sabe que a primeira pessoa do singular aqui presente é o eu nesse texto. E um exemplo aqui de biografia. Olha aqui, ó. Aqui já está falando dele, do Arthur Rupert Pavese. Ele, ó, não está aparecendo aqui, mas você sabe que é ele quem é apaixonado por livros desde muito cedo, né? Ele começou a despertar o seu interesse pelo mundo letrado com 1 ano e 8 meses. Ele é natural de Brusque e ele é aluno do Colégio Cônsul. Então, tá vendo? Aqui você não vê a palavra ele, mas você sabe que é dele que está sendo falado, certo? Então, agora que a gente já sabe a diferença entre autobiografia e biografia, que tal a gente produzir a nossa autobiografia? Bora? Então vamos lá. Vou mostrar para você qual é a atividade de hoje. Pera aí, calma aí. Já. Calma aí. Nós vamos abrir o nosso livro na página 71. Estrelinha. Quietinha, estrelinha. Elas querem sair, só que se elas saírem vai fazer muito barulho. Eu não consigo explicar a atividade. Deixa eu terminar aqui. Nossa atividade de sala hoje é na página 71 do livro de português. Relato autobiográfico. É bem simples. Como você já sabe a diferença entre autobiografia e biografia, você vai conseguir fazer essa atividade, ó, de boas. Você vai, então, contar algo que você acha que foi engraçado, divertido, e você vai contar, então, uma autobiografia sua de um momento engraçado e divertido da sua vida, tá bom? Aqui no exercício número 1, você só vai colocar aqui o tema. Qual é o tema, o assunto? Você vai falar de quê? Eu vou falar do dia em que eu caí no meio da praça. Se for um fato engraçado, você pode colocar aqui. Então aqui é só o registro do assunto, é uma síntese do assunto que você vai escrever, um resumo bem básico do assunto que você vai escrever. Lembrando que esta atividade é no caderno, tá bom? Você vai pegar o caderno de produção textual, caderno de matérias, tá bom? E você vai fazer no caderno de matérias. Não se esqueça do título, tá bom? E sempre bote isso na sua mente. Relato autobiográfico precisa sempre ter tudo direcionado à primeira pessoa do singular, ou seja, eu, no caso, você que vai escrever, você vai utilizar o pronome eu. E tudo aquilo que tiver a ver com o eu.
E ali você vai colocar letra maiúscula, parágrafo e começar a escrever os seus textos e fazer os parágrafos bem direitinho utilizando pontuação, tá bom? E aí então a gente vai fazer a produção. O passo 2 é a produção. Aqui nós vamos produzir hoje, tá bom? Hoje nós vamos produzir esse texto no caderno, tá bom? E depois nós vamos ler esse registro, tá bom? Cada um de vocês vai fazer a leitura desse registro, não na aula de hoje. Hoje nós vamos só fazer a produção, tá bom? Você deve dizer onde você estava, com quem você estava e o que você estava fazendo. Você deve relatar tudo isso, tá bom? O texto que você vai escrever, ele tem que ter pelo menos 10 linhas, tá bom? Então você vai registrar no seu caderno de matérias. E depois é o momento final que a gente vai fazer em sala de aula, né? A nossa avaliação. Você escolheu um fato divertido e curioso que aconteceu com você para contar para seus colegas? Se sim, dá like. Se não, deixa dislike, né? Você iniciou sua fala dizendo com quem você estava e onde você estava? Você relatou o fato usando o tom de voz adequado a fim de ser ouvidos por todos? Aqui você vai ter que relatar verbalmente. Então, somente na aula que a gente for fazer isso, tá? Que é a próxima aula de produção de texto. Você usou o gestual apenas para enfatizar algumas passagens do relato? Ouviu os relatos feitos pelos colegas? Lembrando que no dia da apresentação do seu relato, você vai precisar apresentar algum objeto que represente a sua biografia, autobiografia, perdão. Tá bom? Então pode ser um objeto, uma foto, uma imagem, um desenho, não tem problema. Mas hoje nós vamos fazer a nossa autobiografia de um fato engraçado ou curioso que a gente tenha vivido, tá bom? Você entendeu a atividade? Se não entendeu, não se preocupe, a gente vai entrar na sala de aula virtual e nós vamos conversar bem direitinho sobre isso. Eu vou te ajudando então com as ideias, ok? Então tá bom, um beijo bem grande para você e até daqui a pouquinho na sala de aula virtual do Google Meet, onde a gente vai fazer então aqui a nossa biografia. Tá animado? Tá ansioso? Eu também tô. Então até daqui a pouquinho, beijo e tchau, tchau.